tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Hã? Não, né? Mais, né? Bem, nós estamos aqui no laboratório, Centro de Estudo dessa Memória da Cultura Amazônia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, né? Gente, os egressos aqui, né? Pessoas de música, de arte visuais, que bom. E que já são professores também, né? Da gente pública. E aí deixo o convite para vocês também, os próximos seus alunos aqui. Já está aqui, mas é um espaço aqui público, né? Um espaço da Faculdade de Artes, é um espaço de pesquisa, um espaço de extensão, tá? Ele funciona de 14 a 17 horas. Nós temos aqui a cursista Ana, o cursista o Josué, é o pessoal do PIB que me acompanha, né? Que faz as pesquisas com a Fabiana, a Esté, a Laura, o João, a Brenda, se eu esqueci de nada, né? E esse espaço aqui é para vocês, tá? Então vocês podem vir, se ficarem direto na universidade, podem vir para cá. É um espaço silencioso, né? Que vocês podem acessar os livros de arte, de música, das histórias, acessar os computadores, tá? Então aqui tem várias estações de pesquisa, né? Estações de pesquisa que depois vocês podem usufruir, tá? É um espaço também que vai servir para os professores também, se quiserem ministrar aqui, né, para acessar os livros com a turma, tá? Então, é uma coisa bem aberta também, tá? E hoje nós vamos receber, estamos aqui, né, com o professor Paulo Mesquita, tá? Obrigada, primeiramente, apresentar, né, professor? Sua pesquisa, essa parte de arquivos, de documentos, de memória, de história na área das artes visuais, né? Primeiro, com dimensões socioartísticas, artistas na arte de Joacir Andrade. E eu quero que vocês aproveitem, né? Aproveitem e se motivem também para fazer pesquisa, né? Que só assim a gente consegue fazer esse registro, a gente consegue historicizar, né? E contar a nossa história, tá? Seja nas artes, seja na música, seja no teatro, seja na dança, enfim, seja nessa multiplicidade da área das artes, tá bom? Então, faço aqui a palavra para o professor, tá? Novamente agradeço e aí fica à vontade de fazer a introdução. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Luciane, agradeço o convite, a oportunidade também de estar conversando, né? A gente passa anos pesquisando, produzindo conhecimento e às vezes só produzindo esse científico no âmbito, né, dos eventos, congressos. E não é fácil publicar um livro, que é caro, que é investimento. E o momento de estar conversando de uma maneira talvez mais próxima, né? Não aquele linguajar da tese, ou da porque é tão científica e às vezes quer uma base mais ampla para entender o que se fala, porque não dá uma página, 240 páginas de uma tese não tem condições de estar resolvendo todas as questões conceituais. Então, no momento de estar conversando, então, eu vou pontuar algumas questões aqui, tentar ter um tempo aí, a gente ter no final perguntas, conversas, né, já conversar, a gente vai ter. Então, seria interessante, eu não gosto de estar conversando durante, no entanto, a gente pode se empolgar e não dá tempo de apresentar tudo, isso já aconteceu. Então, para evitar isso, eu apresento primeiro e depois a gente conduz aqui a nossa conversa, tá? Um bate-papo sobre o assunto, certo? Eu posso tentar esclarecer, não vou conseguir resolver tudo, eu quero contar no sentido mais de apresentar um trabalho das artes visuais, um artista amazonense, né, que tem uma importância muito grande na nossa história. Poucas pesquisas de forma tão exaustivas não existem, são poucas que existem, sobre a produção artística visual local. Existem muitas pesquisas pontuais, muitas monografias de muitos alunos, ex-alunos pesquisados, artistas, no entanto, pelo tempo não é possível se aprofundar, não é? Já fez, sabe disso, né? O tempo é curto, o tempo também é curto, tá? Um doutorado são 4 anos pesquisando, então tem mais lá, no mestrado são 2 anos, então é um doutorado que tenta amargar mais, isso, né? Tentar trazer mais coisas e o tempo nos permite até, na verdade, fazer uma coleta de muitos dados, né? A gente coleta muito material, acervo mesmo. Já que a gente lida com arte, a gente precisa pesquisar a produção do artista. A gente se interessa em estudar isso. E espero futuramente ouvir vocês que estão fazendo doutorado, estão pesquisando
autores, né? E o trabalho que vocês me repõem tudo. Eu estava com a minha tradução um tempo atrás, né? Então, é um caminho de história, né? Temos aqui uma colega já mestra, né? E a Jamie, as ex-alunas também estão. Eu pensei que ela estava perdida aqui. Eu estou perdida, não, essa é privilégio, né? As pessoas se interessarem pela pesquisa. E não é qualquer um, porque depende do assunto que torna cansativo. Só que, se vocês querem fazer, querem ir longe, é necessário saber o que já fizeram nesse período. Então, às vezes, se espelhar o que foi feito, né? Você pode, eu acho que eu posso usar os mesmos caminhos, né, metodológicos, referencial, e daí avançar. Então, sempre procurem saber o que já se foi feito, né? Conheçam bem, isso é fundamental para a produção de conhecimento. Eu resolvi chamar o título aqui da nossa conversa das dimensões socioartísticas, esse nome já vou falar mais a respeito do que socioartísticos, tá? Na arte de Moacir Andrade. Eu vou levar em consideração toda a produção dele, tá? Para entender de uma forma muito mais ampla. Foi um trabalho muito exaustivo, né, de coleta de imagens. Foram 240 e poucas pinturas, mais de 300 desenhos coletados, né, fora alguns detalhes, né, livros publicados, 14 livros. Então, ele foi muito material coletado, ele tive que debruçar para tentar ver as conexões, né, do que ele falava, o que ele escrevia, o que ele pintava e desenhava. Tudo está relacionado. Eu vi o que ele fala, só eu trabalho ajuda. Foi o que eu busquei. Tá? Eu coloquei de fundo uma imagem dele, uma das primeiras imagens, mais antigas que eu coletei, né, em ser particular. Ele tinha 7 anos na época, quando fez esse desenho. Aí fez inúmeros outros desenhos. E a temática vai nos interessar aqui na nossa conversa, certo? Sobre o assunto. Então a gente tentar pegar aqui. Para vocês entenderem o que eu vou trazer, eu tenho um perfil muito específico, assim, digamos, né, na minha formação. É muito misturado, digamos assim, ou seja, é um caráter interdisciplinar. Eu dialogo com muitas coisas. E essa pesquisa foi fruto de vários diálogos com várias áreas de conhecimento que foram necessárias, tá? Antropologia, sociologia, história, própria arte, né? E aí eu fui, inclusive, também na própria neurociência, pegando alguns conceitos, para me ajudar a pensar essas conexões na produção dele. Porque alguém está com ciência, esse alguém faz parte da realidade, tem que controlar a realidade de como é que temos nas aulas, né? Para que os alunos entendam o que eles fazem, o que eles estão pensando, produzindo, tem a ver com a forma como eles interagem com a realidade, como eles enxergam essa própria realidade. Esse ponto de vista vai traduzir muitas dessas experiências, tá? Essas escolhas. Tem um outro desenho aqui. Só tem que ficar assim, depois eu comentar mais a respeito, mas é outro traço, só as linhas, né? O desenho é linha, né? Você tem linha, padrões, a forma como ele trabalha os elementos, como ele coloca, e uma particularidade que ele tem muito, quase todos os trabalhos, é que ele escreve. Que se trata, né? Ele vem lá um vendedor, ambulante, vendedor, né, de passarinho, então é passarinho, né? Vendedor de tec-tec, eles têm os catraeiros, né? Então, tudo ele põe nome e festa de São Pedro, do Rio Negro, tudo ele põe nome e facilita. Legal porque eles se preocupam muito com isso, né? Isso vai ser importante. Aqui, ó, o Rio, essa temática é importante, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Os registros que ele faz, acho que a arte dele é mais do que uma mera representação, né, da realidade cultural em que ele se insere. Vai além disso, né, é uma tradução de uma experiência, né, em que ele próprio vai pegar o barco, o canoa, e vai para o meio do rio, olhar a cidade, ter essa experiência, navegar pelo interior, pelos rios, pelos paranais, pelos ricatórios e representar isso que ele via, registrando tudo. Né. E aí o reboque, uma prática muito comum, né, um barco principal carregando todos os demais barcos menores, é uma prática muito comum aqui na cidade, vindo do outro lado, vindo da cidade, ou seja, para vender ou para comprar, né, suprimentos para as suas comunidades. É uma cena muito interessante dessa dinâmica em que o rio é um elemento primordial da forma como as pessoas aqui, os habitantes, né, se relacionam com a cidade. Isso em 36. Um outro trabalho, isso aqui é muito interessante, eu lembro da minha infância, tá? Que chovia, pagava as panelas lá em cima para poder captar a água da chuva, né? Acumulava, né? E isso eu não vejo hoje, mas quando eu era criança eu via isso, tá? Então quando eu olhei essa imagem, a pessoa deve
essa memória feita intestina, nossa vida. Interessante, né? Então tem as casas lá em Palavra. Isso é interessante na questão da arquitetura, porque essas casas, mesmo no firmamento, na terra, tinha palafitas. Então a gente lembra muito parte presente, na verdade, na vida ribeirinha, né? Devido à própria dinâmica dos rios, né? As vazas, a enchente, né? Que é necessário suspender a casa para que não alagasse, né? E aí na cidade mesmo, eu vi quando era criança, lá na década de 80, no Alvorada, ainda tinha casa de madeira nas palafitas. Mas era terra, era barro, né? Não tinha nem asfaltado ainda. E hoje em dia isso não tem, isso não tem. Comum, não sei se talvez nos bairros mais distantes, né? Não sei se tem conhecimento, né? Mas isso era muito comum nessa época. Bora trazer uma coisa importante logo de início. Primeira coisa, o que eu vou trazer para vocês tem um diálogo muito forte, esse cara interdisciplinar, olhando a produção do nosso seminário, tá? Entre a arte, a história, a antropologia e a sociologia. Eu acho que são essas 4 áreas bem fortes, né? Para se pensar essa pesquisa, né? Então, algumas questões de história, então, a questão da antropologia é ajudar a pensar, né? A olhar, a analisar o trabalho dentro da sociologia também. Ainda mais porque a cidade aparece e o homem também ele representa, né? Ele chama o caboclo, é representado na obra dele. Quem é esse homem amazônico? Temos que dar uma olhada na antropologia para pensar esse lugar. Vamos aqui tentar pensar essa dinâmica desses processos na obra dele, tentar pontuar algumas coisas e vou deixar mais ilustrativo. Vou pontuar algumas coisas, mas tentar olhar isso depois na produção dele, nas várias pinturas, vários desenhos, para a gente pensar como é que essas questões aparecem lá. Tá? Pensar, é claro, que a contribuição com a própria história dos estudos, né, da história das artes visuais aqui no Amazonas, em Manaus, nessa produção local, olhando a partir da aula do nosso seminário, contribui, né? Construção de uma história. Nossa, e, claro, essa relação entre a arte, entre o artista que produz e a sociedade que ele vive. Essa relação entre arte, artista e sociedade. E, claro, pensar que uma hora de Andrade produz, né, pessoal, com a cidade e a cultura amazônica. Tá? Através dessas pinturas que é um recorte dos poucos trabalhos que eu falei de Itália, que eu também produzo muitos detalhes. Quem já foi ali no IFAM da 7 de setembro, aquele painel, uma concepção dele, né, de ecologia amazônica, na entrada do IFAM da 7 de setembro, não sei se alguém já viu, é uma produção dele. Ali eu peguei várias imagens, né, que ele fez uma oficina com os alunos que colocaram a mão na massa, ele projetou tudo, né, estimaceu tudo. E os alunos tem várias cenas assim, né? Os alunos produzindo, ajudando aí o professor, ajudando os aprendizes, né? Isso naquela relação clássica do aprendiz com o mestre, né? Isso no final de 80. Então vamos lá, nós vamos tentar focar nessas dimensões, vamos falar a respeito disso, para a social artística e assim, pensar essas relações entre essa dimensão formal, histórica e sociocultural na obra dele, tá? E que a gente precisa olhar tanto para dentro da própria obra, tentar sair um pouco para onde a obra se situa, tá? Nesse contexto histórico, né, cultural e social. Eu vou listar aqui a produção, esses livros que ele publicou, porque eu comentei muito a ver com as outras pinturas e desenhos, tá? Então ele vai publicando vários, mas desde a década de 70, tá? Trabalhos, tanto da própria obra dele, como também ele vai tratar das questões da cultura aqui da região. E eu acho que o primeiro grande trabalho mais icônico dele é esse de 78, que é alguns aspectos da antropologia cultural do Amazonas. Ele vai relatar o que ele vivia, ou seja, quando ele trata sobre as lavadeiras. Ele fala da dinâmica, nem tinha raiado o dia, e as mulheres com as coxas de roupa, andando pelas ruas da Cachoeirinha, indo em direção, né, à Igreja 40, tem toda uma dinâmica, canos, esses lugares, ele vai comentando. Antes dele, ele montava seus varais lá, né, na beira do rio, lá lavava a roupa e estendia. Então tinha que começar cedo, né, pegar o sol, sentar no final da tarde, o dia, levar a roupa seca, né. É um trabalho, isso é uma atividade comum, muito comum. Né? Eu lembro que lá em Sobral, onde eu cresci, a gente em casa pagava a tecnologia, levava para o rio Acaraú, a mulher lavava a roupa lá e trazia
mas é cheio de areia, né? Devido à praia, né? Então, eu lembro muito disso, tá? E é uma dinâmica que só quem vivencia às vezes começa a pensar essa relação afetiva, né? Entender como essa dinâmica da cidade vai se modificando com o tempo, né? Então, isso década de 50, 60, 70, estava escrevendo isso em 70, mas pesquisa desde décadas anteriores, né? Então ele fala sobre a cidade, fala sobre os monumentos, fala sobre os barcos, sobre a comida, então tem várias publicações em torno, né, dessa cultura e dessa sociedade, e inclusive dos mitos, né, que vai também tratar em algumas publicações, sobre arquitetura. No meu trabalho, eu acabei coletando só em pinturas, foram 240 pinturas, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu queria entender do que ele tratava. E a maioria dos trabalhos que eu coletei, que vai desde a década de 50 em pintura, desde a década de 30, né, até a década de 2010, que ele faleceu em 2016, nasceu em 1927, e faleceu em 2016, né? Está na metade do doutorado. E eu na metade tinha plantado no material já e foi possível levar adiante o trabalho, né? Então, tem sobre a temática dos mitos e lendas, tem muitas pinturas sobre isso, tá? E depois ele vai tratar sobre as paisagens, ele chama de paisagens amazônicas, nós vamos depois ver, por exemplo, o trabalho dele tem uma quantidade bem expressiva, né? Depois das manifestações culturais, tá? De pintura. No desenho tem muito da dinâmica da cidade, dos vendedores, dos tipos urbanos e da arquitetura da cidade. Os desenhos são muito frequentes nos desenhos. Exemplo aqui do trabalho dele. Então, o barco é um elemento muito presente na produção dele. Barco, praia, toque, navio, canoa, tá? Então, são elementos muito presentes na produção dele. Então, desde os desenhos anteriores, como na pintura, que é a pintura mais antiga, eu acho que foi na década de 60, precisa coletar, né? Achei uma pintura que dizia final de 40, mas pela comparação, pelo estudo visual, não tinha clareza de no documento tinha isso, mas a pintura ficar mais dados, né? Não era possível visualizar, tá? Eu acredito que seja da década de 50. Então é interessante, não é porque você acha o documento diz uma coisa produzida por alguém que é aquilo. Você precisa, né, contrapor as informações, confirmar, porque você está contando uma história. Você não pode se basear puramente no que está, porque às vezes o documento pode estar com alguma informação errada ou um equívoco na hora de algum registro. Então é importante para você coletar os documentos e for analisar, fazer todo esse tratamento, né, e depois na análise fazer essas comparações. O que vai nos ajudar? As outras produções dele, da década de 50, é que ajuda a pensar essa produção. Porque na década de 40, ele era aluno do IFAM, internato, era um interno. Na primeira metade da década de 40, um adolescente. Né? Então, não havia nenhum registro de pinturas. Né? Tem um registro da década de 41, em que ele participou da inauguração, ele era liceu, depois da escola técnica, né, de Manaus, depois escola técnica federal de Manaus, toda a história também do IFAM, que foi aluno depois professor, em que dizia lá que era uma exposição de desenhos. Então, pensar que não havia nenhuma menção, né, não sei se tem, mas dentro que eu coletei, muito material não está mais em Manaus, tem acesso particular, né, inclusive fora de Manaus, fora do Brasil, e não é fácil achar uma produção tão extensa. Né? Eu achei material dele em São Paulo, nos museus, né, no Museu de Arte Moderna, no MASP, existem os que não tinha aqui em Manaus, e aí, claro, eu tinha que ir mais longe, fosse mais longe, talvez eu encontrasse mais coisas. O tempo não me permitiu fazer isso, tá? Então, aqui eu vou levar para o tempo de 50 e 60 a comparação dessa visualidade, tá? Como é que representa. Então, há mudanças nessa dinâmica formal, visual do trabalho dele, tá? Porque mesmo que a temática seja a mesma, e mesmo que é comum no trabalho dele retomar trabalhos anteriores, né? Só que muda a visualidade, muda a forma que ele trabalha, a cor, que ele trabalha a tinta, o suporte. Antes ele tinha pintura em madeira, depois ele trabalha com tela, depois vai mudar óleo, depois acrílico. Então, muda o material técnico e mudando essa dinâmica. Né? Então a gente percebe que a temática é a mesma, a estrutura é muito semelhante, né? Mas a visualidade é outra. A gente percebe a paleta de cores, percebe a dinâmica da tinta, então algumas partes tinta carregada, no fundo existe uma paleta mais leve, mais clara, mais pastel, né? Então
mais, contraste muito mais forte aqui, nessa aqui do que lá. Porque você olha assim, uma construção visual que é muito tipo comunista do trabalho dele, que é muito brasileiro, é que isso. Ele carrega demais, né? As cores também muito fortes, né? O valor tonal muito baixo. E os demais ele começa a pensar mais nisso, esses planos. Né? Ele começa a enaltecer o tema principal do trabalho. Bora lá. Primeira coisa, né? A gente vai tentar pensar, vou trazer vários trabalhos, várias técnicas, vários anos da produção dele, porque interessa a gente olhar esse desenvolvimento do trabalho dele. Tá? Não posso pegar uma obra isolada, né? Estou colocando todas no lugar e olhando o conjunto. Para entender como é que é a dinâmica dessa produção e como é que a produção dele dialoga com esse universo cultural, né? Social, né? E, claro, também do imaginário que ele trata. É interessante ver dessa maneira. Então, é um trabalho exaustivo, tá? Porque ele entende realmente a produção do artista, as coisas que ele faz. Eu sempre comento isso, né, que se você puder tentar coletar, levantar tudo, né, toda a produção dele, você vai entender, porque eu acho que começa de um jeito e as coisas vão mudando. Por que muda? Por que muda? Então, nos ajuda a entender isso no tempo. Então, pensar o processo de desenvolvimento é importante, tá? E levando em consideração essa dinâmica histórica, social e cultural que vai, claro, a cidade vai modificando, o artista também muda. Né? Ele começa de alguém lá, a gente já está com quase 90 anos, né, ele falece, está ainda produzindo. E ainda deixa muito naquela inacabada na teoria dele, né, quando ele falece em 2016. E entender essa dinâmica histórica, social e cultural nos ajuda a compreender as visualidades que o artista constrói. Essa ponta do iceberg que a gente está comentando hoje, né, que a gente olha. É o que é visível para todo mundo, que é a obra, é a imagem. Só que existe o que é oculto. Tá? A Cassandra comenta isso. Né? Existe a ponta visível, né? Ou seja, o que o artista faz, ele mostra para a gente que é visível. Você olha a pintura, desenho, escultura, performance. Só que existe uma dimensão oculta, invisível da obra, que tem a ver com as ideias, com o pensamento, com toda essa dinâmica que só o estudo vai revelar. Né? Às vezes nem um artista fala a respeito disso. Né? Nunca fiquem, eu comento isso, nunca fiquem apenas com o que vocês estão vendo. Né? Tem mais coisas, tá? Estou vendo apenas a ponta do iceberg. E claro, toda aquela massa do iceberg é muito maior do que está posto ali naquela tela. Tá? É uma metáfora que a Sandra utiliza, tá? Aí eu chego nisso aqui, nas dimensões, tá? Eu vou comentar mais sobre isso aí. Tem a ver com essa metáfora do iceberg, ok? O que a gente vê? A gente vê a obra. Eu comecei a olhar a obra dele, tá? E essa obra me contava várias coisas. E eu fui anotando. Eu falei, poxa, cara, tem um vendedor. Pô, não, espera, aqui tem um barco. Não, aqui trata de um mito, de um leme. Olha aqui, aqui é uma representação de uma procissão religiosa. Eu fui levantando isso. Eu comecei a ver que tinha vários temas que ele tratava. Tinha vários assuntos que permeavam a própria dinâmica da cidade. As festas religiosas, as manifestações culturais, né? O boi representava isso, tem desenhos sobre o boi desde a época, e cita personagens que faziam parte desse boi, né? Ele vai tratar na própria, quando a cidade ela começa a se modificar, principalmente na década de 40, eu acho que o Gabriel Bestimon comenta isso, né? Que os igarapés começam a ser ocupados por esses descendentes de seringueiros que vinham, né? Do interior, que buscavam vida, porque não tinha mais, né? A economia da borracha já não se sustentava no interior, então esses descendentes vieram para onde é que eles iam ocupar. Eu acho que, eu nem falo o texto sobre o Bestimon, ele comenta isso. Ele acredita que a partir da década de 40 que começa a ter essa dinâmica, né, essa ocupação dos igarapés. Tá? A cidade de Manaus, ele muda a dinâmica, muda a imagem da cidade. Né? Ele vai falar, por exemplo, depois ele que acaba na década de 60, a cidade flutuante, próxima ali ao centro, né? Não existia a ponte do Vaticano, não existia a ponte do São Raimundo, então toda essa dinâmica muda de ocupação, de vivência, e a cidade vai crescendo. Né? A cidade das palhas, né? Na década de 60, se não que é hoje a Alvorada, né? Então vai se distanciando. E hoje é tão grande, né? A ligação na leste, por exemplo, é uma vida, né? Uma viagem. Já fiz isso já uma vez só, nunca mais de 3 seguidores, tá? Não quero mais não. Porque é uma luta, são guerreiros e guerreiras, né? Porque eu já passei muito a minha vida de aluno, né, indo no distrito, estudando lá, eu estudava na UNED, no Alvorada. Foram 4 anos só no ensino
o segundo grau, né? O segundo médio. 4, né? Então eu sei bem isso, né? Então, tentei evitar. Bora lá. Então, essa linha pontilhada, você vai ilustrar essa metáfora desse iceberg, tá? Porque nós temos a dimensão formal. Eu acho muito legal, porque a nossa área das artes nós precisamos lidar com essas visualidades construtivas dos artistas. Porque cada um vai ter o que nós chamamos de estilo, né? Aquela assinatura visual, aquela identidade que cada um usa. Olha o Van Gogh, olha o Picasso. Porque tem uma moda de ele trabalhar com essa linguagem, e isso vai repercutir onde? Nessa ponta, essa dimensão formal. Então, a partir dela, ela vai nos encaminhar outras questões que a gente não vai ver logo, às vezes, uma obra a gente pensa que é literal, que trata disso, é um palhaço. Não, tem mais coisa por trás disso. Então, a gente precisa ir dessa camada invisível que a cidade comenta, né? Que aí tem essa dimensão histórica, esse contexto histórico, né? Tem a dimensão social, cultural, política, religiosa, assim vai. Muito mais além disso, tá? Que é o culto ao observador. Quando a gente vai nessas exposições, a gente tem acesso a isso. E nem dá tempo de nem olhar direito a dimensão formal, dado a vernissagem, a abertura muito do movimento, né? A gente vai começar com a artista direito, né? Depois tem que voltar, mas olhar com mais calma a exposição, né? Sempre bom fazer isso, porque na abertura você não consegue ver, só para uma socialização, basicamente, né? Tá? E aí nós vamos comentar mais um pouco disso e eu quero que vocês tentam lembrar de algumas perguntas. O que caracteriza cada uma para a gente olhar a obra de uma cidade? Ele vê como é que a cultura, como é que ele trata essa memória. É interessante que ele como pessoa, ele é um contador de história. Tá? E vão ver que as obras tem uma questão narrativa também. Né? E para ele, por exemplo, ele está falando de situações que ele viveu na época contemporânea, mas para a gente é memória, é história. É interessante como essa dinâmica do tempo, né, transforma o que era contemporâneo para ele em história para a gente. Então, eu estou olhando a partir do meu lugar de pesquisador, hoje em dia, né? Não estou em qualquer lugar da nossa cidade. Estou no lugar de pesquisador para analisar isso que eu estava fazendo, tá? Pode controlar o tempo aí, tá? Não posso me perder. Então, bora lá. O que temos da dimensão formal? Aí, claro, precisamos conhecer a linguagem visual, tipos de imagem, os elementos, os códigos da linguagem visual não são os mesmos das outras linguagens, funcionam de maneira diferente. Claro, o artista vai usar de um jeito ou de outro para chegar naquela sua identidade, né, o estilo do artista. Então, temos que olhar que elementos são esses. Estão lá, logo de cara, né, externos, explícitos, mas tem outros que são sutis, então na estrutura, eu preciso analisar. Como ele estrutura a obra, por exemplo. Como fosse um esqueleto raio-x, tá? Então eu preciso entender de linguagem visual, para compreender essa dimensão formal. Seria aquela análise visual, mas a preocupação é que a gente consiga ir um pouco a fundo, não ficar apenas naquilo, no senso comum, tá? Porque pesquisadores, acadêmicos, estamos num lugar de produção de conhecimento, precisamos nos preocupar com esse olhar, essa análise, tá? E aí a gente vai perceber o que é que se mantém e o que é que muda. Só é possível se olhar a produção dele, né? Para comparar, entendeu? Para começar de um jeito, você continua fazendo, legal, ok. Vamos, cara, tem uma coisa que ele deixou, não faz mais, mudou. Então, o que entra, que sai, que continua, que se transforma. Então, tem muito nessa dinâmica de a gente olhar a produção de qualquer artista. Qualquer artista começa a pintar de um jeito e não termina do mesmo jeito. Não, tá? Mesmo com as suas limitações, do pensamento formalista de Henri Faucillon, lá na década de 20, quando ele publica A Vida das Formas, mas ele traz que toda forma tem uma vida, tem um início, né, ainda arcaico, né, acho que usa esse termo, depois ele avança, chega à maturidade, ele se define, o seu estilo, constrói, marca ele, é o que a história da arte nos leva, né? Nós estudamos muito isso, que é o que marca a produção do artista. E ele fala que, olha, chegou nesse momento e depois decai, né? Tende a cair. Eu acho interessante isso, porque alguém comentou na década do século XVI algo semelhante, quando estuda o Renascimento, o Jorge Vasari. Ele vai falar do Renascimento, teve uma infância arcaica ainda, começando a fazer, se aproximar da realidade, mas é muito arcaico. Não fosse que a criança estava aprendendo a desenhar, a pintar, né? Quando citando o Piotr, lá de 1860. Né? E aí depois ele fala, não, aí teve um avanço, século XV, né? Ok, Mazarca, avançou, né? Ele vai. Ele fala que alcança o auge, que começa o que hoje nós conhecemos como Quinquecento, pela maneira que o Jorge Vasari chama, é o auge, a maturidade do Renascimento. Final do século XV e início do século XVI. E ele fala que o maior representante dessa grande arte, ele fala assim, é mais fácil agora
ir ladeira abaixo, né, eu estou parafraseando, claro, né, do que melhorar, ter uma melhora na arte. Ele fala, Michelangelo é os quânticos. Ele era fã de Michelangelo, ele era contemporâneo a Michelangelo, então ele teve que começar aqui. Ele coletou muitos dados, né, conversando, né, com os artistas e coletando obras. Né. Então tem essa dinâmica mesmo, mas a gente está aprendendo ainda. Ele vê como é que funciona a linguagem, como funciona o material, como funciona a técnica, vai funcionar até ter o domínio para chegar na maturidade. E como é que a gente faz com isso? Né? E eu não chamo de declínio, tá? Como o reforçador chama, que chama maturidade de declínio. Eu não pensaria nisso, né? É natural, porque quem está produzindo ela bem, em que chega na idade idosa, quando chega na velhice, está produzindo um outro modo de olhar a realidade dele. Então ele olha para a produção dele, o que ele faz, não é da mesma maneira, não tem como. Então, tem a questão da dimensão psicológica, não trato aqui, né, mas esses casos seria importante ver que artistas com mudanças de concepção ouvem, né, para que isso falando vai repercutir no que ele produz, tá? Só para deixar isso. Então, eu estou falando do campo visual da obra, certo? E o que, a partir dessa dimensão formal, podemos chegar no estilo do artista. A entender as escolhas que ele faz, e que identifica o macro e o claro banheiro dentro de todo esse jogo da história da arte que a gente estuda, tá? A dimensão histórica, tá? Tem vários autores que tem um texto do Ernest Gomes que ele comenta que ele fala o seguinte, que não é possível fazer um estudo da arte sem fazer um estudo do homem. Ou seja, pensar a arte e a antropologia aí, né? Não é necessário tá? Pensar isso. Então, esse contexto na qual esse homem artista está se formando, está se construindo, artista, tá? É importante para as escolhas no modo como ele vai lidar com a realidade. Não tem como fugir disso. Então, o diálogo com isso é importante, né? Com essa história, com as mudanças. Inclusive, por exemplo, eu fui atrás de entender o que aconteceu com essa Manaus que o Moacir Andrade estava vivendo. Eu consegui coletar alguns momentos, algumas mudanças, né? Inclusive alguns mapas eu consegui da década de 60 da cidade, da onde ia, para poder pensar no momento em que ele estava produzindo aquele trabalho, né? Sobre uma certa arquitetura da cidade, tem umas cenas, né? Que a gente vai lá, olha, foi aqui que ele desenhou isso aqui, que ele viu e desenhou, que ele pintou. Então tem os locais que ele vai visitar, que ele passou. Então ele anda muito pela cidade, pela cidade, mas também pela cidade interior, pelos rios, navegando de barco. Ele fez muito isso, ele vai olhar cadáveres, tá? Tem umas imagens que vocês vão ver que representam bem isso, tá? Então, que cidade é essa? O que aconteceu com essa cidade? Então, esse levantamento, essa história, dessas mudanças, tá? É importante para compreender, porque vai influenciar as escolhas visuais que ele faz, em alguma medida, né? Ele se representa a cidade e quando a gente pega, por exemplo, que representa uma cena que naquela época era do jeito, hoje mudou. Às vezes nem tem mais aquela construção. Então, isso é importante buscar isso, né? Porque o tipo da cidade dinâmica. E olhar não só para essa história do texto, mas também elementos da vida interna, olhar para a própria obra, né? Para a própria história desse estilo em que ele está se construindo, que vai marcar o trabalho dele. A gente começa, a gente olha, por exemplo, o trabalho do Van Gogh, a gente olha como é que esse Van Gogh sempre pintou desse jeito. Olha os primeiros trabalhos dele. Picasso, cubismo, a gente só lembra disso. Mas olha o primeiro trabalho do Picasso que você vê, no início do século XX. Você vê, pô, parece um trabalho tão fácil. E tem muito essa dinâmica até chegar no que o marcou, que vai definir, né, que é o estilo cubista. Né? É importante entender essa dinâmica, tá? Essa história desse desenvolvimento. E claro que a história está lá, traz toda a dinâmica de mudanças, tem a ver com o que aparece na ponta, visível na obra, e claro, dialoga com a própria dinâmica da sociedade e da cultura em que ele socorre. Tá? Então não há como separar essas coisas. Certo? Eu fiz uma analogia hoje, na sala de aula, das três dimensões da realidade, espaço tridimensional, né? Que é a profundidade, largura e altura. A realidade física tridimensional, se você tirar uma dimensão, ela não se configura. Então não há como tirar essas dimensões, né? Não é porque uma está em cima e embaixo, que uma está na frente da outra, não. É só uma dinâmica. Todas estão interrelacionadas. Porque o visual depende também de uma série de outras relações que aparecem aí. Por exemplo, a história, o papel do Madrugada foi preponderante também na modernização da obra dele, porque quando começa a mudar na década de 50, 60, vai começar meados de 60, o que o Rinfo chamaria de maturidade, meados, principalmente em final de 60 e primeira metade da década de 70.
na minha avaliação também, considero que a grande produção dele aí reside aí, mas existe as demais que tem que ser lugar também a sua importância. Tá? Então a gente precisa entender que ele faz parte do primeiro de madrugada, que precisa buscar, teve que ler sobre isso, tem que buscar essa história para compreender, né, a atuação dele, essa trajetória dele, de que maneira ele se implicou as escolhas. Porque é que ele queria lá, ele comenta um pouco isso os demais também, como jogo os demais interlocutores que dialogavam naquela época lá no Clube da Madrugada. Falava que os artistas plásticos, no caso dele, estavam querendo buscar um estilo que fosse puramente manual local. Tá? Eles queriam buscar isso, para não importar nada. Né? Só que, ao analisar os trabalhos, isso vai acontecer, nada vai acontecer assim. Não começa, porque estão ainda iniciando ali um processo. Tá? E uma Andrade aconteceu muito o diálogo dele, por exemplo, com o Portinari. Na década de 40, publicando os retirantes, olhando, e ele cita o próprio Portinari. Ele vai numa entrevista, quais são os seus referências, seus artistas, né, suas influências? Ele cita o Portinari, ele olha. A gente faz análise, percebe essa dinâmica, porque ele vai criar repertório artístico. Está aprendendo, ele se diz autodidata na cultura, sim. Só que ele estudou desenho histórico. O domínio do espaço ele tinha, a perspectiva ele tinha. A gente começa a ver os desenhos da década de 40, a gente percebe o domínio da perspectiva. Né? E uma pessoa que começa a desenhar do nada não aprende logo. Assim. A gente vai ver depois, coletando em volta. Foi em 1945. Um curso de marcenaria, curso técnico, né, da escola técnica da época, e lá tinha, ele desenhou, até cita, os professores que foram professores de desenho dele. Olha lá. Então, é legal atrás essas informações, tá? É porque, além disso, o próprio artista diz que a gente vai tomar com verdade, a gente precisa confrontar as informações e confirmar. E claro, já falei dessa mudança do espaço urbano, da cidade, dos modos de vida, essa dinâmica vai acontecendo. Porque imagina, olha lá, as pessoas vêm do interior, vão buscar um modo de vida aqui, e eles vão fazer o quê? Aí tem, vamos se tornar, ou seja, vendedores ambulantes, fazendo os trabalhos, né, informais, e a dinâmica da cidade começa a se moldar nesse sentido. Uma criança lá, um jovem adolescente no final do nosso Andrade, olhando para isso. Os vendedores passando em frente à casa dele, eles vão ver que ele retrata tudo isso. É interessante. Claro, acho que a cidade, a relação dele com a cidade é muito forte, né? Ele vai andar pela cidade, olhando e claro, a dimensão sociocultural hoje não tem um só, porque tem essa questão da sociedade cultural muito próxima, né? E pensando nessa relação em que esses modos de vida, a vida na cidade, né? Vai impactar nas escolhas visuais do artista e não só a forma como ele viveu, se relacionou com a cidade, com a cultura, com a sociedade, mas também entra aí o diálogo com a própria arte, com os artistas das obras. Tá? No início, na verdade, ele não tinha esse referencial, não encontrei nada nesse sentido, mas a criança ele está no papel, está rabiscando, né? Está trabalhando. Porque eu não consegui achar, por exemplo, durante o curso de marcenaria dele, né? Como é que era nesse porque o que a gente pensa? A gente traz, o aluno imita, né? Representa, a gente vai ali, com certeza, criou repertório, só não consegui achar essa informação por deduzindo, isso não está na minha tese, tá? Mas só para a gente pensar como é que acontece, como é que a gente aprende a desenhar? A gente se baseia em referenciais, né? A gente não faz do nada desenhando, a criança faz isso, né? E a gente olha o desenho dele, ele parece muito esquematizado, muito esquemático. Depois que vai, começa a entrar nesse hiperrealismo, né? Vai desenhar mangá, começa a ter referencial, né? Assim vai. Então imagino que nesse momento de formação deve ter acontecido. Eu procurei, mas não achei informação sobre isso, e claro, os professores não são mais livres. Né? Tá? E com assim é interessante para mim ter transformar a própria atividade dele em memória, para a gente a história. Tá? E é interessante que ele próprio, na produção dele, trata de assuntos, temas anteriores. Ele faz um trabalho memorialista, né? Tem um pouco disso, né? Só resiste aos modos de vida na cidade que vai se transformando. Então, ó, vamos lá. Ela tem vários padrões. O trabalho do Massey é bem interessante, que ele se caracteriza muito com a produção artística moderna e contemporânea. Vários artistas. E os próprios historiadores, a parte da metade, quando eles começam a escrever sobre isso, porque a segunda metade da coluna, vão falar que qual é a grande característica dos artistas? É não ter um único estilo definido.
que chama de pluralismo estilístico. Eles vão passeando por vários, experimentando, né, e produzindo. Então, o Gomes fala isso, o Chapeiro fala isso, tá? Catherine, esqueci o nome dela, é uma autora também francesa, está abordando isso, é bem unânime, né? Vocês comunicam os autores da história da arte. E uma coisa a pontuar, eu acho que foi a Luciana Páscoa no texto dela, eu não lembro quem foi o autor, que ela se contou, que eu tentei atrás na China, mas eu não notei, que em Manaus, né, a partir da primeira madrugada, a segunda metade do século XX, eles vão chamar essa expressão. O que ocorre aqui? Um modernismo tardio. Aquilo que lá iniciou com a Semana de Arte Moderna, que a gente pôs buscar, uma das cidades que Passinho vai falar disso, né? Outro vai escrever lá no manifesto, no Fástico, né? E aí, eles vão querer isso aqui, um pouco uma busca do madrugada, dos artistas plásticos, buscar essa, não sei como eu poderia parafrasear isso na brasilidade, algo local, né? Tipo, nosso. Só que eles querem, talvez essa citação, acho que é da Luciana Páscoa, me perdoe aqui, mas alguém viu, alguém lia, fala que ocorre um modernismo tardio, devido a essa busca, né? A gente tentar buscar uma identidade local nas artes, e nós estamos no meio disso. Então, outra coisa, a produção do Moacir não pode ser visto, né, em termos de estilo, como uma sequência linear de estilo, tá? Porque dialoga muito a produção dele, a gente olha o conjunto, tá? São no tempo linear, a gente olha, a gente percebe muito essas idas e voltas, tá? Essas retomadas de produções anteriores para produzir novas coisas. Então, é um contínuo, né? Um fluxo, uma corrente de fluxo, pensando na questão do estilo dele, que marca a visualidade e a dimensão formal dele. Ele trata das maneiras, já comentei, manifestações culturais, as modos de vida, as paisagens, a arquitetura, os mitos, né? Ele trabalha e representa tudo isso que a gente vê na obra dele. Aí vamos entrar aqui na obra, né? Falar, pensar isso na obra, tá? Nós temos aqui um desenho de 49, uma pintura de 76, tá? São visualidades diferenciadas, então como ele pensa a linguagem do desenho, a linguagem, os elementos formais da linguagem no desenho, papel, e usava muito aqui também, você vê muito a experiência dele na marcenaria, que usava aqui, né? Os projetos, tá? Eles são diferentes, né? Porque não tem cor, os planos. E a pintura, o que marca é uma simetria. Já vê que se trabalha assim, essa preocupação, né? E esses motivos florais. Vamos ver que é recorrente, tá? Várias produções dele, ok? E nós temos aqui o quê? Tá? As pessoas trabalhando palha, eles chamam de abreção de palha. Até comenta no livro dele isso, né? Como é que acontecia. As pessoas iam lá, botavam só de cobrir. Seja o quê? Para fazer telhadas, casas, né? Para alguns fins específicos, né? Tinha essa função, essa profissão informal na cidade. Eu nunca vi isso aqui. Não sei se alguém já viu alguém trabalhando nesse sentido, alguém de palha. Isso na década de 70. Os carregadores um pouco, né? A gente dinamiza muito até. O Gart fala, né? A cidade sobre os ombros, né? Esses carregadores do Porto de Manaus, então eu lembrei muito disso, né? Essa dinâmica. E eu lembro muito quando eu cheguei de volta para Manaus, com minha família, no Porto, em 29 de maio de 1995, e vi mudança. Minha mãe, meu pai trouxe geladeira, trouxe tudo, né? E aí tinha carregadores, carregava as coisas dele. Eu fiquei impressionado, eu criança lá, assim, um homem pegou a geladeira, colocou nas costas e levou sozinho. Eu nunca esqueci dessa cena, né? Tinha muita essa dinâmica lá e a gente percebeu muito essa briga, né? Porque tinha os trocados, tá? Então cada um queria carregar para o resto do seu, né? E aí eles ficavam na treta lá, né? Eu consegui também lembrar disso, né? Então, olhando o trabalho, a gente retoma essas memórias que nós mesmos tivemos, por exemplo. Então, lembra desses carregadores. Olha aqui sobre as paisagens, que eles chamam de paisagens amazônicas, né? Mais antigas, no final do pai, 1970. Acho que eu estou batendo um pouco. Dá para ver, né? É interessante que a estrutura visual das paisagens é diferente quando ele trata de outros temas, tá? O elemento da árvore, né? Eu lembro muito de Igapó,
típico, né, dessa... E ele vai relatar algumas viagens, experiências deles, né, pelo rio, viajando, pelo rio. Eu acho que era a pesquisa que ele fazia, ele coletava dados, ouvia, inclusive gravava, entrevistava, né, ele comentou também como fazer isso, tinha um gravador que entrevistava, né, e ele escrevia sobre isso, né, as histórias que eu ouvia das pessoas. Tá? Só isso aqui não tem, isso aqui, assim. E a estrada aí é o rio, né? É um barco fundamental, né? É boa, talvez se deslocar, né? Um barco de terra. Aí os outros trabalhos, aí começa a mudar uma coisa, tá? Na visualidade dele. Talvez eu lembro desse céu colorido que ele faz com os pacos. Então fica aquela trouxa, aquela camada, tá? Se quiser perceber. Colorido, bem carregado, isso é bem interessante, né? E isso está muito presente nessas paisagens e paisagens urbanas, cidades, ele pinta a cidade, não é ele pinta também, o céu é colorido, é tropical, quente, é caloroso, né? E ele comenta muito isso, dessa questão do local, né? Que o clima é conchegante, convidativo, quente, caloroso, né? O barranco, a casinha. Eu posso imaginar o seguinte, a casa aqui está na cheia, rio bem próximo, né? E lá em cima está a vazante, né? Essa dinâmica aqui é necessária. Pegar as palavras aí, só faz sugere, né? Só uma informação para o desenho. Os temas religiosos é interessante, tá? Como é que ele pensa. É interessante como a conversa que ele faz em alguns trabalhos, o mito com a festa religiosa, que é o olhar dele, né? Que ele vai lidar com muitos lugares, não só participar, conhece as festas religiosas, mas inclusive até que eu soube, eu não sabia, soube depois, que lá perto de casa, do outro lado da rua, lá na Palácio da Cidade de Deus, na São Jorge, lá, ficava o chamado terreiro da Joana, Mãe Joana, ficava lá, perto da ponte ali, né? E ele tem uma foto lá, que ele tirou, ele fotografou também, né? Do lugar, tá? Na festa, estava uma festa lá, não lembro qual era a festa, né? E a minha sogra reconheceu uma prima, o marido dela, né? Lá na foto criança. Essa foto da década de 70, se não me memória, né? E registrando isso e comentando sobre essas festas religiosas também de origem afro também. Então, ele não só trabalha, tem muitos temas católicos, muito ligado à igreja católica, mas também ele vai trabalhar com outros temas. Ele tem que ver nesses lugares. Aí no desenho, representando aqui a década de 40, né, e 80, retomando as mesmas temáticas, né, e a visualidade muda. Tá? Formas mais simplificadas, vamos poder dizer formas primitivistas, né, mas você sabendo o que é, só que ele não vai detalhar o rosto, não vai detalhar se trabalha a estampa da vestido, só isso, mas bem simples, mas muito potente, muito rico. Porque você olha e vê o barco, né, tem as bandeirinhas ali, e ele escreve depois da festa, né? E lá do interior, no caso da Itapuru, né? A festa religiosa. Essa pintura aqui, sim. Começa a mudar muito. E aí eu queria falar uma coisa interessante aqui. No desenho, né? Esse local aqui já está mais assim. Esse é um caso que não existe. Né? Porque não tem foto, agora nós temos aí. O que é que o Moacir? Tem lá aquela ponte romana, de 7 de setembro? Você olha lá, o pé, sei lá, depois o estava errado, né? Depois ele passou nele. Mas lá no fundo, antes de chegar, tinha as casas que estavam as ruas, né? A Rua Isabel, que é retratada aqui, tá? Essa rua aqui de cima. Aqui ele está no barco, olhando, né? E tem a cena que ele olhava para essa área lá de cima da ponte. Tem outro desenho dele assim. Aqui, na cheia, e ali olha a casa. Esses momentos, né? Tempo,
uma dinâmica da cidade, que tem que conviver, as casas que estão à beira do Igarapé, com essa dinâmica das águas, é fundamental. E aí aparece o trabalho deles, a identificar, parece que não é nada quem mora aqui, vive aqui, sabe, né? Quem mora próximo dessas áreas, né? Convive com isso, né? Para dezembro de 79, e aqui uma pintura de 83, né? Para pintar na cidade. Acho que essa Rua Isabel é aquela que vai dar lá para o Chiminé, né? Não, essa aqui não, é do canto aqui, vai dar a parte ali. Porque teve um tempo que ele morou na Aparecida, né? Não, e vai lá para o outro lado também. Isso. Não, ele morou a vida toda depois que casou na Aparecida. O meu avô era o vizinho dele. E nessa época aí de 80, né? Que eu acho que eu era bem criança. Ele né? foi. Já de domingo sempre era pra cá do avô. Se não fala a memória, ele casou em 59. E assim, depois de casar, ele foi, depois de casar, para lá, para a Chaves Molinho, e vida toda por lá. A Molinho, que é ali perto da igreja, né? Que vai bater na rio lá. Bem pertinho. Fábrica de cerveja, vai muito. Não tinha ponte ainda, no São Raimundo, então ele ia ficando um pouco lado, olhar para a Aparecida. Ele olhava para São Raimundo, a parte da Aparecida, olhando o que estava desenhado. Ia lá para o outro lado e olhar o que estava, né? Catraia. Ia de Catraia. Atravessava, tinha ponte. Mas essa dinâmica é interessante, mas nós temos ponte vai, não tinha isso. A cidade tinha uma dinâmica. Aqui, quebra no lixo de castanha. Dá um trabalho, mas tinha gente que fazer, era específico para trabalho. Hoje nós temos a questão da produção dos cascos humanos. Vai lá no centro, né? As pessoas que até nos bairros tem, as pessoas lá que são descascadas humanas. Já comprou descascado. Não é esboço, não, né? É um desenho. Não é não. Ele tem muito isso. Às vezes tem. É muito próximo antes, você precisa dizer. Mas só que tem desenho de 40 que ele vai se basear na pintura da década de 90. Muito isso, tá? Essa ligação entre o que ele representava antes, ele retoma, tá? Inclusive, algumas práticas que ele vai aplicar depois, não tinha mais, não tinha mais na cidade, tá? A gente vai comentar depois, até comenta nos livros isso, tá? É interessante essa relação, olha aí, como a gente pensa que essa questão que o Henri fosse chamado de declínio da escola, fascista, né? Eu não considero declínio, eu considero uma recriação, uma reinvenção. Por exemplo, em 64, ele tem esse tema do palhaço. Não é como ele pintar, mas eu achei que foi muito pintura no palhaço que eu achei. Só que na década de 10 eu achei várias do palhaço. Inclusive na exposição que eu aprendi em 2009, foi em 2010, que eu fui em Beu e estava lá, passei com ele, né? E ganhei o livro dele. Era uma publicação que fizeram, ele deu, né? Doou. E ele vai pintar na década de 80 alguns experimentos abstratos, na década de 60 também, está em 80. Como é que é muito típico a forma que ele pintava esse aguado aqui em 80 que ele leva para cá. Agora junto à figuração, essa relação. Só para ilustrar esse processo de transformação dessa dimensão formal dele. Né? Então, não é à toa. Eu acho que ele tem uma experiência. Ele acaba dialogando com tudo que ele produz, com as novas situações que aparecem aí e que podemos identificar. Tem uma série de obras dessa década de 80 dessa maneira aqui. A gente pensa que ele não fez, tá? Mas experiências abstratas, trabalhos abstratos também. Aí, o que eu estou dúbio é essa aqui, ó, a data, tá? Essa primeira obra aqui, tá? Que está no livro registrado como 48, mas analisando parece 50 e pouco, né? Então, tem uma dúvida aí. E aí começa a carregar as formas, né? E brincar um pouco até com linhas, para tentar fragmentar, aí vem esse de 60 aqui, né? Ele até comenta um pouco isso, sobre o cubismo, mas eu não considero uma obra cubista. Não é, os conceitos cubistas não estão aí, né? Só como ele compõe a forma parece fragmentada, né? E aqui embaixo, a filharia aqui, a babá, né? Que dava lá para você, e vai fazer muitos retratos nessa época. Tá? Deixa de lado um pouco retratos e volta mais para a escultura. Década de 60, olha aí, 60 e 80, né? E 90. Passeando, ele vai em alguns momentos tomando. Quando ele fazia uma coisa, também está fazendo outra. Então, são vários, não é uma questão linear, de uma sucessão. Primeiro ele fazer isso, depois ele não. Ele está pintando, mas depois ele pinta a paisagem, né? Década de 80 ele viu as paisagens, tá? 90 existem alguns temas religiosos também, então está tudo ao mesmo tempo. Eu fiz até um mapa, às vezes, eu trabalho para entender, né? Focando demais, assim, no tempo. Fiz um mapa
E aí consegui perceber isso, né? As manifestações culturais, né? Aqui os ex-votos, aqui se chama de ex-votos, na década de 60, aparece aí, mas é 60. Essa dinâmica da aula também, né? Parece mais carregada, de cores, de linhas, de pincelada, mais expressionista, vamos dizer, mais expressionista, né? E aí já muda. Tá? Década de 80, olha, com a simetria vai ser uma marca em muitas produções que lidam com mitos, onde trata de manifestações culturais, né, principalmente religiosas, e algumas manifestações culturais. No caso aí dos papagaios, né, ele cria esse espelhamento, né? Ou seja, é uma questão de buscar um equilíbrio, né, simétrico, absoluto nas obras, nos pesos visuais. Então ele estava organizando e foi uma decisão. A gente percebe que ele é deliberado, porque se repete em algumas produções dele. Essa simetria, tá? Aqui. É interessante como ele chama, né? Nossa Senhora do Amazonas. Não tem por aqui lá. Já gostou muito também dos religiosos, tá? Os palafitas, os lagos, o barco, a questão da dinâmica do rio, né? Então já tem uma composição mais idealizada aí, em termos de estrutura visual, né? Comparado às outras que o rio está lá, o fundo, o barranco, né? E vai aparecer essas figuras pré-saladas, tá? É fruto já de uma busca que vai trabalhar no final de 60 e 70, tá? Vai ser muito presente, principalmente quando ele trata dos mitos amazônicos, tá? E ele trata esse diálogo também com os temas religiosos, está muito próximo aí. Então, tem essa questão dessa dimensão formal. Olha aqui essa diferença de desenho, matemática, das festas de São Sebastião, de década de 30. Ele faz a pintura em 98. Eu coletei esse trabalho em 98, fotografei. Ele se baseia, né? Só que eu fui atrás dos registros, né? E no livro de 78 ele comenta, ele fala como é que essa dinâmica das pessoas que iam, né? Os devotos de São Sebastião, em janeiro, saíram da cidade pedindo esmolas para o santo. Tinha uma caixinha aqui para imagem do santo, as fitinhas, né? O guarda-chuva e o material para poder colocar as esmolas lá. Então, isso na década de 70. Eu fui atrás, ou não via mais recentemente, né? No centro da cidade, na Urbana, não, a cidade era menor, 35. A cidade era aquilo, né? Agora 98 não, também é outra. Então essa prática já não identifiquei mais. Tentei nos jornais, tentei falar das festas, né? Não encontrei, não sei se tem, eu não encontrei. Tá? Então essa coisa que existe que trabalha no tema, que é um tema memória já, histórico, né? Ele trata também, a obra dele tem um caráter memorialista também, ele retoma as vivências e memórias de infância também. Baseado também em alguns desenhos que ele já fazia, né? Alguns anotações dos livros que ele faz, que também como esses tempos, posteriormente. Tá? Só para perceber essa relação entre a pintura, o desenho e o texto, o livro, que ele tem isso na década de 70 e 78, o livro, que ele relata essa prática religiosa, essa prática cultural ligada à religião. Cidade, arquitetura, isso é muito presente, você publicou livros sobre a arquitetura da cidade, tá? Vocês conhecem muito nas ruas fachadas de varandas, né? No preto, acho que é o mais conhecido dele, tá? E olha o domínio da perspectiva, década de 50. Então, o desenho assim, ele teve estudo, informação. Na pintura, iniciou a atividade. Olha ali, ele está olhando lá do outro lado, para a igreja ali, São Raimundo, que ficava ali naquele ano, então você consegue ver lá do outro lado na Aparecida, né? E tem mais essa vegetação lá também, hoje em dia, né? Olha aí, a cara de cerveja, né? A parte do ano, cara de cerveja, do ano, daqui, já está lá do outro lado, já está o São Raimundo, olhando. Então ele percorre muitos lugares, ele olha muito a cidade, ele se vários anos, né, apresentando o mesmo tema de maneira diferente. Né? Tem vários outros também que trabalham a fábrica de cerveja. Eu gosto muito dessa, quando ele trabalha nas pinturas da cidade. Tá? Aqui o Igapé do Canos, né, a dinâmica, aí 85, 90, né. Olhando aqui, ele está ali, pela posição, né, que o Igarapé está entrando.
aqui ele está indo para o rio, né? Essa parte mais fora. Eu acho que pela posição ele está no barco. Eu quero como ele fazer isso. Ele pegar lá no meio do rio e olhar a cidade. Tem muitos relatos no sentido de ter ponto de vista, né? E olhar para a cidade a partir do ponto de vista do rio. Interessante isso, né? Não dá para fazer assim. Mais tranquilo. A cidade, os vendedores, né? Olha a cidade, o espaço, a ocupação, a dinâmica, a arquitetura, né? Ele do gelo. Até quando Miranda Correia, não existia essa empresa de gelo nessa época. O resto, lá as ruas de praia da tudo, né? É que as temáticas todas, né? Ele vai trabalhar as competências, carregadores, lavadeiras, lavaturas de vidro, tratores de palha, tratores de suíte, rendeiras, os varredores, tudo isso ele representa. Tem vários desenhos, com esses tipos urbanos, né? Podemos chamar, tá? Então, os modos de vida, os modos de atuação na cidade, a ocupação da cidade, né? Sob o ponto de vista do artista. Tá? Então, a gente pode conhecer uma Manaus vista pelo artista. Isso que é bacana, tá? Que Manaus é essa? Que Amazônia é essa? Que representa. Então, olhando para a produção dele, a gente consegue se aproximar, olhar através das lentes do artista. E aí, eu chamo essa relação, quem conhece o trabalho do Walter Benjamin, finlandês, lá que está falando lá do Baudelaire, né, do século XIX, que é esse artista que anda percorre pela cidade, consumindo a cidade como poética, com a sua criação. Então, eu via muito isso no nosso Andrade, né? Pelos relatos dele, pela dinâmica dele, pela percepção dele, ele andava muito pela cidade, representando essa cidade. Ele consumia a cidade como poética. Então, essa relação com o Flamengo é interessante. É um mercado aqui. O trabalho dele vai ser mais que apenas uma imagem, uma visualidade. Tem uma relação de pertencimento à obra dele. Ele é ele. Se fosse assim, uma fotografia, o fotógrafo não aparece, mas ele está enquadrando. Ele escolhe, né, que entra dentro da obra, não. Nos colocar nesse lugar, muda, tem um sentimento afetivo aí. Depois, quando as temáticas eu lembrava da minha infância, eu via essa relação de me colocar no lugar do artista, vendo esse lugar acontecendo, essa dinâmica, esse evento, né, aí a gente se relaciona, se aproxima também. Essa cidade, na verdade, não existe hoje. Mudou muita coisa está na história, na memória. Toda a questão criativa, né? Tem uma cidade já com toda a sua obra, principalmente traduz uma cidade, uma Manaus, do cotidiano, tá? Através dos registros artísticos dele. E aí tem uma frase dele, que na entrevista que ele deu para a Elza Souza, tá? Ele comenta: todo o meu trabalho como pintor foi baseado nas minhas próprias experiências. Tá? Tudo que eu desenhei, pintei, foi visto por mim em uma época. E fez parte da minha vida. No caso das lendas, mitos, personagens das florestas, eram histórias ouvidas durante as mudanças no período do Amazonas, que iam para as terras. Aí, eu acho que esse momento, meados da década de 60, é quando me chama muita atenção, me agrada muito porque ele começa a produzir, é o estilo dele, bem feito, né? E aí se baseia muito nessas lendas urbanas, essas lendas, nesses mitos, vai trazendo como é que ele organiza essa realidade que começou aqui, tá? Na década de 60. Tem uma obra dele, no Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, que é de, acho que é 64 ou 65, de um peixe nesse estilo, tá? Um peixe, eu tenho essa imagem na minha tese. E na coletânea também, que o irmão me deu lá, toda a coletânea já foi publicada em livros, né? Tá? Foi? A história da NECA, né? É assim, eu fui atrás, tem uma tese de doutorado, José Roberto, nem falar sobre o nome, eu tenho lá na minha tese referência completa, né? Que estava pesquisando literatura, né, na cidade, e até fala uma cidade várias dessa obra, uma ciência histórica, e ele chamou assim, que conta a história do caso Neca Manaus, né, que é uma mulher, né, de uma irmã. Aqui seria, vai ficando lá no fundo, tá? Localizando na cidade, o Igarapé da Tucanos, e fala-se que tinha um jacaré, que a Neca parece que aconteceu um homicídio, eu não lembro se foi um homicídio, e não
tinha provas, né, de que foi ela. Eu acho que foi ela. Um homicídio, tá? E o pessoal tinha a lenda de que se ela era culpada, né, o Gil ia pegar ela. Ela ia dar, ou seja, a vida ia dar conta disso, né? E aí ela estava à beira do igarapé, fazendo alguma coisa, não sei se ela estava no corpo, ela não lembro bem, mas tem que fazer isso, eu posso depois retomar. E conta-se que o jacaré veio, né, pegou ela, levou e não deixava no corpo, não deixava. Então, que isso prova da culpa dela. A história que eu vi foi que ela matou o irmão dela, aí ela negou e ela falou, eu quero que o jacaré me comeu, se for verdade. Aí o jacaré essa parte que ela falou não está no relato que eu encontrei não, mas era isso, né? Ou seja, os outros confiavam, e acabou que aconteceu com o povo, esse incidente foi prova da culpa dela, né? Só que esse pesquisador que está contando essa história, né, na literatura, né, ele disse que procurou os jornais da época, disse que era a década de 20, isso já corria, não se conta isso, e não achou nenhum registro no jornal sobre essa história. Você pode pensar que aquela lenda urbana, sabe? Você lenda, né? Então, realmente não tem, porque eu até faço referência a essa tese desse pesquisador que cita esse caso, né? E conta que não achou nenhum. Então é legal de confrontar as coisas, né? Moacir, ele era um contador de história, também, tá? Ele contava muita história. E a forma que ele contava disso, tá? Não dá para desconfiar se realmente tudo aquilo aconteceu. Pode ter de verdade, mas do jeito que ele conta, né? Ele tem uma eloquência assim para contar, para narrar as coisas, né? Isso é interessante, porque a obra dele tem que ter narrativa. Ele é um narrador, se pegar a obra do narrador do Walter Benjamin, ele dá para a gente ver essa coisa melhor. A obra tem uma narrativa, o artista é um narrador também. Aí eu acho fantástico esse trabalho, né? Está na Pinacoteca, tá? Essa obra. E aí eu coloquei uma frase do livro do Moacir Andrade, tá? Que ele fala isso nele, é um mito do Irapuru, vocês conhecem, né? Década de 70 é para mim, eu acho que é a fase mais efervescente dessa produção dele, essa riqueza, né, desse estilo dele. Ele chama de naif, eu não concordo com isso, tá? Eu sou naif, não concordo, isso aqui não é naif, não é ingênuo, né? Há um domínio técnico muito grande, um domínio da linguagem visual, ele pensa assim, ele distribui bem, trabalha bem os planos, analisa visualmente esse trabalho, né? Então, mostra o domínio dele, né? Quando a gente olha para as provas dele, é uma obra imensa, tem 3 metros e pouco, tá? Eu cheguei a ver uma outra versão dessa obra que está sendo restaurada particular, lá no restauro, Palacete. Eu cheguei a registrar, também enorme, tá? Esse aqui está lá na século XX, não sei se ainda está, deve estar, tá? Faz parte do acervo, não está na Pinacoteca, não está lá na biblioteca da Pinacoteca, estava lá pendurado na sede do governo, na compensa, não sei se ainda está, mas acho que tem que ter cuidado, porque eu acho que é um trabalho muito icônico, que está produzindo muito representativo para a nossa cidade, é enorme. E aí é interessante, ao analisar essa construção formal, essa direção formal, buscando essa história, buscando o mito, buscando essa imaginária, que o Moacir escreveu, que ele conta que o Irapuru é um pássaro lendário da Amazônia, é a ave de mais belo canto da floresta amazônica, dizem que quando o Irapuru canta, todos os demais pássaros ensinam para ouvir. Aí nós temos aqui em primeiro plano um grande pássaro, porque o Irapuru é pequeno, só que ele apresenta uma escala absurda em comparar com os demais pássaros, são todos pequenos. Ele é único colorido, todos os demais é uma cor sólida, única cor, preto, azul, né? Verde, os meus passos, ou seja, estão silenciados. Então ele está narrando o que ele fala. Então tem uma coisa que esse cara da narrativa da obra dele, no retrato dos mitos, né? Lá na lei da Neca, né? Tudo tem essa dimensão narrativa da obra. É uma riqueza absurda que só olhando para você perde assim na quantidade de informação visual, mas também existe uma base histórica, né? Cultural muito forte, né? Está ali invisível. E é legal ouvir o que ele já escreveu e falou a respeito disso. E ele tem essa relação, só para tá tudo na obra dele, então não é só olhar para a imagem, mas também pensar essas histórias, pensar essa cultura, pensar essas informações, essa experiência dele com a cidade, com o rio, com a Amazônia, com a floresta, está embutido. Ele nos ajuda a entender essas coisas que ele faz. Né?
uma obra do ateliê dele, ou seja, eu fui visitar após a morte dele com a filha dele, né? Eu não tinha mexido, deixou desse jeito, a obra inacabada. Até depois eu soube que o cara lá do Quarto das Artes, que fica ali também na Aparecida, tinha encomendado, os caras dele essa obra, né? Ele não quis dar não. Eu tinha encomendado, ele não quis dar, não sei o quê. O Andrei vai assim, vocês resolveram. Mas ficou inacabada essa obra. Assim. E eles montaram na Manaus Cult, parece que a prefeitura comprou, e eles remontaram, né, elementos assim, isso aqui de tinta. Não sei se vocês já foram lá. Isso aqui, pessoal, é uma bancada que tem camadas de tinta, tá? Crosta de tinta, tá? Isso ficou décadas e décadas ele pintando e isso foi se construindo, tá? Tá lá, não sei se está aberto, mas na época eu fui ver lá no Paço. Tá? Eles vão remontar a ateliê dele. A pessoa comprou e mundo lá. Eu acho que é possível ver se você está aberto. Professor, mas ainda existe um ateliê dele lá no IFAM? Porque eu lembro que em 2012... Tem o memorial, tem. Tem, tá? Tem a questão do Museu Marcinha Andrade. Está lá ainda. Tá? Mas, tipo, quem quiser visitar, tipo, tá Tá, aberto ou não? Tem uma pessoa responsável, ele não fica direto lá, mas acho que tem que agendar. A última vez que eu fui, foi ano passado. Conversei com essa pessoa, não lembro o nome dele, mas a gente volta. Professor, qual é a entrada mesmo desse ateliê lá no... É pela Visconde. É lá do Visconde, de Porto Alegre. E no lado não tem que acessar. Né? Tem material do Moacir, mas tem da escola técnica, a história memorial. Né? É no período que ele estudava lá, então? Tem. Também, não só, mas quando ele era professor. Quando ele era professor, ele se aposentou em 97, esse memorial foi criado em 98, tem um documento, né, de ano, só que ele iniciou esse processo antes, tá? Criado, memorial, e aí eu estou falando com o meu ponto, ele se aposentou em 97, e foi. É isso, obrigado pessoal. Agora a gente pode